Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Hoje o foco é no conteúdo de segunda-feira, dia 16, referente à lição 12. A gente vai mergulhar em Daniel capítulo 3, ali nos versículos 1 a 12. Vamos explorar a história daquela imagem de ouro do Nabucodonosor e, claro, a reação dos jovens hebreus. A ideia é entender esse choque, sabe? Entre o orgulho do rei e a fé firme deles, com base no material que a gente tem. O ponto de partida já é bem intrigante, né? Nabucodonosor, que lá no capítulo 2 ficou super impressionado com o Deus de Daniel. Reconheceu o poder divino. Exato. E agora, de repente, ele exige adoração a uma estátua que ele mesmo mandou fazer. E detalhe, inteiramente de ouro. É uma virada total. Por que isso, hein? E por que só de ouro? Então, essa escolha do ouro é muito simbólica. É quase um desafio, sabe? Um desafio direto à revelação que Deus deu para o rei naquele sonho da estátua de vários metais. Aquela da cabeça de ouro, peito de prata. Essa mesmo. Que simbolizava os reinos que viriam. Ao fazer uma estátua toda de ouro, é como se Nabucodonosor estivesse dizendo: olha, o meu reino, Babilônia, o ouro, ele não vai passar. É eterno, é supremo. Poxa. É tipo uma afirmação do poder humano contra o plano de Deus. Ele tentando impor a própria vontade, né? É quase uma tentativa de, reescrever a profecia na marra, ignorando a visão que ele mesmo tinha reconhecido antes. Isso diz muito sobre o orgulho, né, quando confrontado. Diz muito. Reflete esse desejo humano forte por autonomia, por controle. E isso pode cegar a gente, né? A fonte que a gente analisou até faz um paralelo. É interessante, com características ligadas a Lúcifer. Tipo ambição, orgulho... Isso, ambição, presunção, orgulho, essa rebelião contra Deus. Claro, a fonte diferencia bem, né? Nabucodonosor depois encontra a fé. É um caminho diferente. Sim, tem essa virada depois. Mas naquele momento ali, a ameaça da fornalha para quem não obedecesse, reforça demais essa imposição. Uma vontade própria acima de tudo. E aí, contra essa demonstração toda de poder, vem a resposta quase desafiadora, né? Dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. A fonte destaca muito a força do que eles dizem lá em Daniel 3, versos 17 e 18. O que faz essa recusa ser tão forte naquele contexto? Olha, a postura deles é de uma fé extraordinária. Uma confiança em Deus que não dependia de serem salvos ou não da fornalha, sabe? Eles não estavam barganhando, né? Não. Eles não minimizaram o risco, não buscaram um jeitinho, uma desculpa. As palavras são muito claras. Olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Mas se não, mesmo se não, fica sabendo que a gente não vai servir seus deuses. A lealdade a Deus estava acima da própria vida. Era inegociável. A fonte até levanta aquela questão que me fez pensar bastante das desculpas fáceis. Tipo, finge que tá amarrando o sapato na hora de se curvar. É tão humano querer evitar o confronto, né? Buscar uma brecha. O que, segundo o material, deu essa integridade tão radical para eles. O material conecta isso muito bem com aquele princípio de Lucas 16:10, sabe? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Faz sentido. A coragem deles ali, na hora H, não foi algo que surgiu do nada, um heroísmo espontâneo. Era reflexo de uma integridade construída, cultivada nas decisões do dia a dia, na fidelidade nas pequenas coisas. Isso sugere que, às vezes, pequenas concessões aqui e ali podem minar nossa força para quando a coisa aperta de verdade. A atitude deles joga a pergunta pra gente. Até onde a nossa convicção vai quando não tem garantia nenhuma de final feliz? Então, a análise sugere que não é só o ato de coragem final, mas o resultado de um caráter sendo moldado dia após dia pela fidelidade. Isso muda a perspectiva, né? Não é só sobre o grande teste. Exato. É sobre a preparação diária para ele, muitas vezes silenciosa. E tem um ponto importante, né? A exigência do rei era pública e inescapável. Não tinha como fingir. Precisamente. Eliminava essa possibilidade. Era um teste de lealdade explícito, ou um ou outro. Ou o poder do rei, ou a fidelidade a Deus. A recusa deles não foi só um ato de fé pessoal. Foi uma declaração pública forte contra a idolatria imposta. Entendi. Então, resumindo, o material que a gente viu mostra bem esse confronto. A arrogância humana tentando se eternizar no ouro contra uma fé que coloca a integridade
acima da sobrevivência. Uma lição forte, né? Sobre como a lealdade do dia a dia prepara a gente para a pressão. Fica a reflexão, né? Será que a gente está atento a essas pequenas fidelidades ou concessões diárias que, no fundo, definem como a gente vai reagir quando a nossa fornalha aquecer? Algo para a gente pensar. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.